Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho-vos falar do equipamento deste transcetor, este rádio, emissor-receptor. Estamos a falar do Kenwood TK3401D, versão digital. O D significa digital. E para finalizar, com a sigla E, que é da União Europeia. Ora bem, este equipamento é um equipamento de comunicação, como já perceberam, UHF, cumpre a norma PMR 446, é uma norma europeia, torna-o isento de licença, ou seja, não carece de pedido de licença. Em território português, por exemplo, não é necessário pedir a licença à ANACOM, está livre disso. Por isso é um equipamento que qualquer um pode utilizar. Muitas empresas compram estes equipamentos para pequenas frotas, para equipas de segurança, para operadores de grua, porque não necessita licença. É só comprar e já está. E isso facilita estas empresas de segurança, empresas de gruas, até mesmo para efeitos recreativos, para pessoas que fazem pequenas caminhadas. Whatever, isto tem inúmeras funções. O alcance deste equipamento ronda, mais ou menos, diz os 3 km, mas diz porquê. É normalmente o que vem apregoado na caixa deste tipo de equipamentos. É 3 a 5 km. Só claro que isto em território urbano, em terreno urbano, as condições de comunicação com muitos prédios podem tornar este equipamento só ter um alcance às vezes de meio quilómetro. Isto já são dados muito técnicos. Este vídeo eu venho aqui trazer porque normalmente uma pessoa que compra este equipamento, como é um equipamento digital, como eu disse, permite uma encriptação de segurança avançado para um equipamento que não precisa de licença. É ótimo, porque já tínhamos, por exemplo, agora falando em termos de equipas de segurança, é um equipamento que tem muita confidencialidade, porque permite assimilar, além dos canais, digamos, analógicos normais, que são 8 por norma, depois tem subcanais, tem tons de proteção, tem uma infinidade de coisas, depois permite fazer scrambler, que é a encriptação de voz, whatever, tem muita coisa. Mas este equipamento, além disso, os vulgo 8 canais principais, tem também 16 canais digitais. E esses canais digitais é que são a grande valia deste equipamento, porque permite confidencialidade avançada que o PMR hoje em dia, qualquer um vai a uma loja e compra um PMR e passa a escutar as comunicações PMR. Hoje em dia não há assim grandes comunicações em PMR, porque quase tudo está em digital, lá está. Tirando amadores, que utilizam isso para as suas comunicações, para testes mesmo de alcance, é um equipamento que dá muito jeito. Depois temos babyphones que funcionam nessa norma, que vieram empestar quem estava habituado a fazer amadorismo nesta banda. Mas eu este vídeo quero ser muito conciso. Eu dei só aqui uma breve explicação. Quem não está muito familiarizado com o tema não vai perceber muito bem tudo isto que eu acabei de dizer. Mas quem já está, eu venho aqui concisamente falar em como agarrar neste equipamento e metê-lo a funcionar em digital. Porque este equipamento, às vezes, as pessoas, por exemplo, quem trabalha com ele, pessoas das gruas, pessoas de segurança, que no local de trabalho recebem um equipamento assim para a mão, e que lhes dizem basicamente, tem aqui o canal, é só carregar aqui, não sei o que, para falar, ouvir, whatever. Mas, em termos de trabalho, quem leva com ele assim, chega-lhe para a mão e não sabe trabalhar com ele, muitas das vezes, às vezes é necessário fazer funções. Por exemplo, chega lá um diretor de operações e precisa de, sei lá, há interferências no rádio, precisam mudar de canal, querem fazer qualquer tipo de configurações e não sabem. Porquê? Porque já ninguém sabe das caixas, ninguém sabe dos manuais, e é um equipamento que, derivado da programação, muitas pessoas pensam que é necessário utilizar um cabo para ligar ao PC. Sim, dá para ligar, é muito mais fácil. Mas consegue-se programar este equipamento facilmente, em termos de funções, em termos de zona, de canais, tudo isso, através da sequência de teclas. Portanto, não é tão necessário um cabo de programação ou chegar lá um programador. Porque isto qualquer programador chega ali, agarra nos rádios, liga ao computador, cria o ficheiro, faz as alterações que quer fazer e depois é só ligar um rádio, ligar o outro, ligar o outro, ligar o outro, ligar o outro e programa no instante. Mas, para remediar, dá perfeitamente para
as pessoas que funcionam com os equipamentos que por alguma razão precisam fazer uma configuração, o fazerem, sem necessidade de chamar um técnico. E então é isso que eu vos venho mostrar. Aqui vou incidir basicamente na programação principal, que é este equipamento, como é que se faz a programação, por exemplo, das teclas. Eu não vou falar muito dos canais, porque há pessoas que recebem o equipamento assim. Diz assim, vai de 1 a 16. E as pessoas pensam, isto como são 8 canais PMR analógicos e 16 digitais, deve ser, até o 8 deve ser os analógicos e do 8 até o 16 devem ser os digitais. Não. E depois há pessoas que andam aqui a mexer nos canais todos e até pensam, como nunca trabalharam com um equipamento destes, ou como nem sequer sabem qual é a diferença entre o digital e o analógico, para eles isto é tudo muito seguro. Mas não, o equipamento vem assim, recebem o equipamento assim, e se não for feita essa programação, essa alteração, o equipamento está a funcionar em analógico. Portanto, o grau de confidencialidade das comunicações é 0. E então, para isso, o que é que vamos fazer? Eu vou-vos ensinar a ir para meter os canais no modo digital. Eu nem vou falar, eu posso até falar noutro vídeo, como fazer as programações de cada canal. Mas eu aqui vou incidir principalmente em como meter ele no modo digital. Ou seja, em vez de estarmos aqui a utilizar os 16 canais em analógico, começamos a utilizá-los logo no digital. Então como é que vamos fazer essa programação? A programação deste rádio, no geral, para qualquer função que seja, eu aqui vou tentar me especificar na zona, que é o que nos interessa, meter isto a funcionar no modo digital. Mas, se nós, para uma programação de uma tecla qualquer, eu vou-vos até mostrar agora uma tabela para vocês ficarem só com uma ideia das funções. E então, cada função tem um número, uma tabela. Essa que eu mostrei. Cada número da tabela, o 0 corresponde a nenhuma função, o 1 corresponde a outra função, o 2, pronto. E a gente quer usar algumas daquelas funções. Neste caso, o mais importante para mim vai ser a de zona, que é para mudar estes 16 canais do analógico para o digital. Então eu até vos digo já mais. Este equipamento a funcionar no analógico é fácil de fazerem. É ligar. Ele acendeu uma luz laranja. Entendido? É sinal que ele está a funcionar em analógico. Ele, se estivesse a funcionar em digital, quando a gente ligava, em vez de vermos o laranja, iríamos ver uma luz azul. Portanto, se o vosso não tem a luz azul, não está programado em digital. É básico. Como é que vamos fazer essa alteração? É assim. Nós, para fazermos uma alteração, seja ela qual for em termos de teclas, isto é a tecla da PTT, que é a tecla para falar, depois larga-se para ouvir. E depois temos aqui as duas teclas das funções, que é estas que nos interessam. Por exemplo, neste, temos aqui, vamos ver, na primeira não temos nada programado. Normalmente os equipamentos vêm assim de origem. Primeira não temos nada. E na de baixo temos o squelch. Abre o squelch. Pronto. Isto é para, por exemplo, se tivéssemos um tom de proteção metido, para ouvir a comunicação no canal principal. Mas pronto, a gente agora vamos querer meter neste equipamento a função de zona. A função de zona, de mudança de zona, é na tabela o número 9. Esta é a tabela das funções do equipamento. Temos aqui o número correspondente das funções e à frente a respectiva função. E depois aqui diz o digital e o analógico, porque há funções que no digital não funcionam. Ok? Há funções no digital que não dá para fazer. E então dizem não disponível. Mas todas as outras dão. Portanto, já sabem, quando estiver no modo digital, esta função, estas três funções, não têm efeito. Porque não dá para fazer no digital. Agora, por exemplo, o 0 corresponde a que não há função. O canal não tem programado nenhuma... O canal não. A tecla não tem programada nenhuma função. É a 0. Se não quiserem programar nenhuma função nas teclas, metem 0. Ou se, por exemplo, têm uma função que não querem, porque não querem funções nenhumas, metem
na tecla de cima e na tecla de baixo a função 0, ou seja, não vai haver função. Depois a função 1 é aviso de chamada, o número 2 é o bloqueio das teclas. Portanto, depende do que é que vocês querem fazer. Tem aqui a tabela, portanto, vocês por aqui baseiam-se o que é que corresponde cada número de programação. Porque cada função tem um número. E cada número corresponde a uma derivada função. Por isso, o que eu estou aqui a ensinar de configurar a zona no equipamento é válido para qualquer função destas. Não é só mudar a zona. Eu vou usar a 9. Que é para vos ensinar a programar a zona. Mas da mesma maneira que eu estou a programar esta, podiam programar uma qualquer. Portanto, este vídeo é amplo para vocês perceberem como programar qualquer outra função em qualquer tecla. Ok? Eu só vos peço é que subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações, que isso é muito importante para o canal crescer e eu continuar com este tipo de conteúdo e este tipo de dicas. Outra coisa, não se esqueçam de deixar nos comentários dúvidas que tenham ou sugestões para outros vídeos. Depois, no final do vídeo, se gostarem do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostarem, deixem o vosso dislike. E então o que é que vamos fazer? Por exemplo, eu quero programar a tecla de cima. Eu vou manter pressionados os dois botões e agora vou ligar o equipamento. Vou rodar aqui o dial para ligar. O equipamento, assim que disser Setup, que é o menu de configuração, largamos as duas. E depois, queremos programar esta. O que é que vamos fazer? Vamos logo carregar nesta e manter pressionado. E depois o equipamento vai dizer que, por exemplo, começa na função 0. Ele diz tábua 0. E depois nós vamos escolher qual é a função que queremos. Vamos andando aqui em cima para cima. Por exemplo, vai para a 1. Depois vai para a 2. Depois vai para a 3. Depois queremos ir para a 2 outra vez, carregamos para ir para baixo. Ou seja, vamos configurar a função correspondente à tabela, andando para cima. Vamos andando para cima, até ao 9. E depois, se quisermos descer, porque não queremos o 9, descemos. Ou seja, vamos selecionar aqui. Vamos andando para cima para aumentar o número da função e para baixo para diminuir o número da função. Por exemplo, a gente faz a configuração, vamos no 5. Mas afinal não queremos a função 5, queremos a função 4. Tiramos, começamos a carregar em baixo até chegar à função 4. Pronto. Eu vou exemplificar. Vamos lá. Setup. Tiro os dedos. A luz ficou ligada. Carrego logo. Na de cima. 0. Pronto. Função 0. Agora ando para cima. 1. Para cima. Mais para cima. 3. Ando para cima. 4. 4. Ando para cima. 5. Quero voltar para a de baixo. 4. Pronto. 4. Quero voltar para a de cima. 5. Pronto. E assim sucessivamente. E eu agora quero escolher a 9. Continuo a andar para cima. 9. É esta. Carrego PTT. Estão a ver? Para confirmar a função, mantenho pressionado. Ele reiniciou. Já está. Agora, está programado. Estão a ver? Função digital. Se carregar outra vez, muda de zona. Pronto. Ou seja, viram como é que eu fiz a programação? Entre o... Neste caso, é assim, como configurei a zona aqui em cima, no 9, que é a seleção de zona. Portanto, o equipamento tem a zona analógica e a zona digital. Portanto, eu vou ligar o equipamento. Está na analógica. Eu carrego na de cima. Acendeu a luz azul. Sinal que está digital. Está na zona digital. Ou seja, agora os canais que estão aqui de 1 a 16 são os canais digitais. Já não são analógicos. E eu vou desligar o equipamento. E vou voltar a ligar. Estão a ver? Liga em digital. Até eu voltar a carregar na tecla de zona. Por exemplo, eu estou a falar no digital. Pronto. Agora quero, por exemplo, passar o analógico. Carrego outra vez na de cima, na de zona. Passou a laranja. Quando passou a laranja, já sei que está em analógico. Agora, se falar,
Estou a falar em analógico. Quero falar em digital. Volto a carregar na de cima, que é para mudar de zona. Está em azul. Desligue eu e ligue 1000 vezes. Enquanto eu não voltar a mexer na zona, ele vai ficar na zona que eu deixei. Vai ficar na zona digital. Depois, para não haver erros, por exemplo, imaginem que o chefe de equipa faz esta alteração em todos. E para não haver erros, para depois distraído, não, durante o trabalho, está em digital, e ele sem querer carregue na tecla e nem saiba e mudou aquilo para o analógico, o chefe de equipa pode chegar lá e fazer, e depois de programar isto no digital, muda a zona para o digital, depois de mudar a zona para o digital, o que é que ele faz? Configura a tecla outra vez e atribui-lhe outra função. Mete o scanner ou mete mete outra coisa qualquer. Pode até meter aqui uma tecla de bloqueio de teclas, ou seja, todas as teclas deixam de funcionar e depois só dá para falar. Pronto, mas isso na tabela está lá escrito as funções que podem programar. Portanto, se quiserem depois de programar em digital, como se utilizarem sempre em digital, a não ser que vocês estejam naquelas frotas em que metade dos equipamentos são analógicos e metade são digitais, aí sim tem que, de vez em quando, para falar com uma equipa do analógico, como só dá analógico, tem que estar sempre a mudar de zona, aí deixem o botão. Agora, se tudo por norma vai andar a funcionar com os mesmos equipamentos e é tudo digital, não vejo qual é o sentido de não programarem outra função naquela tecla. Que assim não há enganos, ninguém vai lá sem querer e muda a função. Muda a função não, muda a zona. Portanto, isto foi uma explicação mais ou menos para vocês terem uma noção de como fazer isto. Portanto, obviamente eu aqui foquei-me em falar de passar o equipamento para o digital, que às vezes é uma dúvida para quem, por exemplo, recebe um equipamento destes por algum motivo e quer fazer função do digital, mas não sabe como programar, porque não tem manual ou porque não há nenhuma indicação. E então pensa que, pronto, o equipamento não faz mesmo digital. Mas não. O equipamento está aqui mesmo a dizer ProTalk Digital. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like. Se não gostaram, deixem o vosso dislike. Não se esqueçam de algo muito importante. É a subscrição do canal e clicar no sininho das notificações para serem notificados sempre que houver novidades no canal. Até ao próximo vídeo!